Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, trago aqui para vocês a correção do trabalho de basquetebol que vocês fizeram na semana anterior, certo? Então eu vou fazer a correção com vocês aqui. Em algumas questões eu considerei algum posicionamento de determinados jogadores, tá? Determinadas questões, e vocês vão poder identificar no trabalho de vocês aí, tá bom? Então vamos lá. Primeira atividade do trabalho, vocês teriam que identificar qual era a imagem, né? E escrever o nome seguido do ano da invenção do basquete. Então a imagem era essa do meio e o nome do inventor era James Naismith. O ano de invenção foi 1891. Alguns de vocês aí colocaram apenas o nome, né? Outros colocaram o nome e colocou a data errada, tá? Então estou corrigindo aí e vocês vão poder identificar na correção onde vocês erraram, certo? A próxima atividade, vocês teriam que identificar aqui nas imagens qual era os jogadores e escrever o nome deles. Então o primeiro aqui, ó, é o Michael Jordan. O segundo é o LeBron James. E o terceiro, brasileiro, Oscar Schmidt. Eu disse também que eu ia considerar muita coisa aí, talvez vocês teriam escrito errado, né, o nome, mas se eu conseguisse entender, estava certo. Beleza? Vamos agora para a próxima atividade. A próxima atividade era sobre posições, então vocês teriam que clicar em cada uma das posições e arrastar ela conforme a região onde normalmente cada um joga. Tá? Então aqui também houve algumas considerações, principalmente em relação aos alas, tá? O ala pivô e o ala, e em relação ao pivô e o ala pivô, certo? Então aqui, ó, ala armador, que é o AA, vocês poderiam colocar tanto deste lado quanto do outro lado. Então, inverter ele com o ala, tá? Não tem problema. O ala pivô, ele poderia ficar desse lado de cá também, mais próximo à cesta, ou do outro lado também, desde que ele estivesse próximo à cesta. O pivô, geralmente, ele joga bem próximo à cesta. Então, quem conseguiu colocar aí bem próximo à cesta, estava certo. Eu considerei alguns, teve uns que colocaram aqui, colocaram mais longe um pouco. Só não pode, pessoal, colocar aqui próximo da linha dos três, porque o pivô não joga nessa posição. Nem o ala pivô. Beleza? Então essa é a correção em relação às posições. A próxima atividade era as setinhas dos fundamentos. Então vocês tinham que observar as figuras e arrastar as setas conforme se pede. Então o verde era na setinha aonde estava identificando o passe. O vermelho era o drible. Então já estou posicionando aqui. O azul era o rebote. E o laranja era o arremesso. Certo? Então essa era a correção da questão sobre fundamentos. Ok? Vamos para a próxima agora. A próxima atividade era sobre regras básicas. Eram 3 questões. A primeira delas, vocês teriam que analisar a seguinte situação. Um jogador sofreu uma falta no ato do arremesso na posição do emoji, mas a bola não caiu. Posicione o jogador no local onde deve ser feitos os lances livres e determine qual a quantidade que ele tem direito. Então, vocês teriam que pegar aqui o jogador, posicionar aqui na cabeça do garrafão aqui, fora dessa linha, tá? E determinar qual é a quantidade que ele tem de arremesso, direito de arremesso. Então eram 3. Por que 3? Porque no ato do arremesso ele estava antes da linha dos 3, mas a bola não caiu. Se a bola tivesse caído, ele tinha direito a 1. Como a bola não caiu, ele tem direito a 3. Teve alguns que colocaram 2. Por que não é 2? Por conta da região onde foi feito o arremesso. No ato do arremesso ele estava atrás da linha dos 3. Se ele estivesse na frente dessa linha, aí sim seriam 2. Mas como ele estava atrás da linha dos 3 pontos, contabilizou aí 3 tentativas para ele tentar fazer os lances livres, certo?
A próxima atividade sobre regras também, nos campeonatos organizados pela FIBA, qual é o limite de faltas coletivas que uma equipe pode cometer para que o adversário tenha direito a lances livres, independente de onde foi cometida a falta? Arraste o círculo até a alternativa correta. Então, na FIBA, pessoal, são 5 o limite de faltas. Se fosse na NBA, seriam 6. Certo? Então, essa é a primeira e a segunda atividade de regras, tá bom? Vamos para a terceira atividade sobre regras. Vamos lá? A outra atividade sobre regras vocês deveriam observar os jogadores e marcar a alternativa que corresponde ao erro de um deles. Então, qual o jogador que está cometendo um erro? É este daqui. Qual é o erro que ele está cometendo? Ele está pisando fora da quadra, se vocês observarem. Então, ele está cometendo uma falta? Não. É uma infração por tempo? Também não. Nem tem um reloginho aqui para poder a gente imaginar se é por tempo ou não. Então, no caso, é uma violação. Ele está cometendo uma violação. Então, vocês teriam que arrastar a bolinha aqui na opção correta. Teve gente que marcou um X, teve gente que destacou a palavra violação. Tá certo, pessoal. O importante é marcar a alternativa correta. Beleza? Bom, sobre regras, era isso. Agora, a próxima atividade era sobre sistemas ofensivos. E a primeira questão sobre os sistemas ofensivos, e depois era uma defensiva, né? Do sistema ofensivo, vocês teriam que posicionar os jogadores no sistema ofensivo 3-2. Então vamos lá, ó. 3-2. Vou colocar esses dois aqui próximo ao garrafão. Vou colocar esses 3 que estão aqui fora da linha dos 3. Parece muito com aquela posição das posições lá dos jogadores quando a gente montou. Teve gente que colocou assim, teve gente que colocou lá do outro lado, não tem problema, tá? Se bem que se a gente for analisar aqui para onde os jogadores estão apontados, deveria ser deste lado da quadra, mas eu considerei aí muitas coisas em relação a isso. Então quem montou do lado de cá, beleza. Teve gente que colocou os jogadores mais próximos aqui, ó. Também serve, não tem problema. Está caracterizado 3-2, olha só. Então está correto. Certinho? Vamos para a próxima. Próxima questão. A próxima questão teve muita confusão em relação a alguns alunos aí, viu, pessoal? O que vocês teriam que fazer? Sistemas defensivos, vocês deveriam movimentar os defensores para uma marcação mista box one. Então, quem são os defensores? São esses jogadores que estão todos em azul, com a pele morena, né, com os mais moreninhos aqui, ó. Os outros jogadores, eles estão atacando, então é para movimentar os defensores. Então, era para movimentar esses jogadores aqui, ó. Então, o que vocês teriam que fazer? Vocês teriam que montar a defesa mista box one. Olha o box, ó. Estou montado aqui, ó, 4 jogadores no garrafão. Então tá fechadinho o meu garrafão aqui, ninguém entra, certo? Então é uma caixa e o outro jogador é indicado a gente colocar ele no jogador que está com a bola, porque ele vai fazer uma marcação individual no jogador que está com a bola, certo? Teve gente que colocou aqui, serve? Serve também, desde que caracterize aqui o box e um jogador esteja fora desse box, certo? Então aqui o poder de preferência no jogador que está com a bola, mas quem colocou fora, marcando um outro jogador, também vale. Porque box one é uma marcação zona mista. Né? Então 4 jogadores marcam por zona e um jogador marca individual. E esse individual de preferência é em quem está com a bola. Certo? Bom, pessoal, a última questão era sobre basquete, sobre rodas, né? Quem assistiu a última aula de basquete, né, conseguiu fazer essa atividade aí sem problemas, essa questão. Por quê? Tinha que analisar algumas coisas. Primeiro, vocês deveriam montar e posicionar o seu time, né, levando em consideração a mobilidade de cada um dos jogadores. O que é a mobilidade? Quanto menor o número, menor é a mobilidade que ele tem, ou seja, a sua deficiência é mais severa. Né? Então, vocês deveriam que montar o seu time de forma que não deveria ter jogadores com pouca mobilidade e nem jogadores com muita mobilidade. Por quê? Porque aí a gente ia estourar o limite de pontuação. Então, a gente tem que equilibrar o nosso time.
Como? A pontuação máxima era 14, então não posso ultrapassar a minha pontuação do meu time em 14 pontos. Beleza? Se eu não posso ultrapassar 14, não pode ficar um número muito baixo, senão meu time vai ficar fraco, então eu deveria fazer uma variação aqui com os meus jogadores. Então eu vou começar aqui, ó, com 4,5. Vou colocar um 4 aqui também, para o meu time ficar, de certa forma, forte. Então aqui já deu 8,5, ó, não posso ultrapassar 14. Pode ser menos? Pode, só não posso ultrapassar, certo? Então eu tenho 8,5 lá já. Vou colocar aqui 1,5 para dar 10, certo? Vou colocar um 3 para dar 13 e vou colocar um 1 aqui para dar os 14, para completar os 14. Os outros 3 jogadores que sobraram eu não precisava mexer, tá? Eu vou só mudar eles de posição para vocês poderem identificar aqui quem é o meu time, ó. Certo? Então eu fiquei aqui com 5 jogadores igual no basquete comum e totalizou os 14. Quem colocou menos, beleza, não tem problema. Não tem problema nenhum colocar menos, viu, pessoal? Só que vocês não poderiam colocar um número muito baixo, porque o seu time poderia ficar fraco. Então você tinha que dar uma equilibrada no seu time aí. Então eu usei aqui, ó, jogadores com pontuação baixa, jogadores com pontuação média e jogadores com pontuação alta. Então meu time ficou totalmente equilibrado e eu não excedi os 14 pontos, certo? Então quem assistiu aí conseguiu montar 14? Beleza. Quem não conseguiu montar 14, colocou 13, 13,5, 12, 12,5, beleza. Quem colocou a menos do que isso, talvez o seu time pode ser que fique um pouco desequilibrado. Tá bom? Então, corrijam aí as questões de vocês, analisem aí as respostas, tá? E vocês vão ter a justificativa da nota que vocês ganharam. Ok, pessoal? Um abraço para vocês e bora para o próximo conteúdo que é sobre o futebol e o futsal. Certinho? Um abração para vocês e até a próxima aula.